Traição, para muitos, é algo doloroso, triste, algo que corrói a alma, algo destruidor. Para outros, oportunidades de prazer, de alegria, de satisfação. Para outros, falta de caráter, falta de honra, falta de dignidade. Afinal de contas, o que significa uma traição? Eu já falei aqui em vídeos que eu não vejo traição como falta de caráter, falta de honra. E vou provar para vocês nesse vídeo que traição não tem nada a ver com falta de caráter, falta de honra. Até porque existem pessoas que são pessoas de honras. Elas têm valores, têm princípios e mesmo assim traem. Como que justifica isso, né? Vocês acham que só as pessoas safadas que traem? Não, gente. A traição, ela não escolhe quem será o traidor e quem será o traído. E traição, para mim, Fátima, significa demônios. Demônios, exatamente isso. Traição, para mim, simboliza demônios, mais nada. E eu vou falar aqui para vocês através daquilo que eu entendo, daquilo que eu estudei. Existe um mundo espiritual. As pessoas, elas são espirituais. Cada ser vivo que existe nesse universo, ele tem um espírito, ele tem uma alma. E nós sabemos que o mundo, ele é regido por dois espíritos. Ou é o espírito de Deus, ou é o espírito do demônio. No mundo, as pessoas não percebem, não vê, porque eles estão no invisível. Assim como a gente não vê o Espírito Santo, não vê Deus, não vê Jesus. Mas a gente sabe da existência deles. É tipo uma energia. Você não vê a energia elétrica, mas você sabe que ela existe quando você liga uma luz. Quando você coloca algo para funcionar, tipo um liquidificador, um ventilador, um som, uma televisão. Quando você usa o seu celular para carregar, então você sabe da existência da energia diante daquilo que você utiliza no seu dia a dia. A mesma coisa é o espírito. O espírito, ele se manifesta nas pessoas e a gente sabe que espírito que está numa pessoa diante das suas condutas, diante dos seus comportamentos. Gente, quando Deus fez o mundo, ele trouxe dois seres e deu poder para um desses seres, que foi Adão e Eva. Todos nós sabemos a história de Eva e Adão, que foi o primeiro caso de traição no mundo. Começou por Eva e Adão, eles que começaram com a traição. E quem estava por detrás dessa traição? Era o Espírito Santo que estava ali induzindo? Era o próprio Deus? Era um anjo? Era um arcanjo? Ou era o demônio? O demônio. Então o pai da traição se chama demônio. E quando uma pessoa está traindo, ela está sendo usada por um demônio. O demônio toma conta daquele corpo e faz a pessoa trair. Da mesma forma que ele fez com Eva e Adão, ele faz com qualquer pessoa. O demônio só tem poder numa pessoa quando essa pessoa está longe de Deus, quando a pessoa está longe do Espírito Santo, quando a pessoa está fraca espiritualmente. Diante de uma fraqueza de um ser humano, ele chega através do prazer. Ele ilude a pessoa através do prazer. A pessoa abre a porta, ele entra, possui daquele corpo e ele faz tudo o que ele deseja. Ali ele trai, ali ele rouba, ali ele faz as coisas ruins que acontecem no mundo, intrigas, fofocas. Ali ele usa álcool, ele usa droga. Ele possui aquele corpo. Ele toma posse daquele corpo. E aí ele faz e acontece através daquele corpo. Foi o próprio inimigo que fez a Eva pecar. Não foi outro espírito, foi o próprio espírito do inimigo. Pegou a Eva pela fraqueza.
É assim que ele age com outras pessoas. Deus, quando fez Adão, ele deu todo o poder para Adão. Adão era como Deus. Tudo que Adão queria, Adão tinha poder. Mas o inimigo queria tomar aquele poder. Por isso que ele foi lá e induziu a Eva a pecar para tirar o poder. Então, todas as vezes que Deus tem um propósito para alguém, que Deus quer realizar algo na vida de alguém, que Deus quer dar poder para alguém, ele chega oferecendo prazeres. Prazeres, só isso. E todos os prazeres levam à destruição. A traição, ela pode até destruir quem foi traído, mas a pessoa que mais sofre é o traidor. A maldição cai sobre o traidor até 7 gerações futuras. Ele está condenando todas as gerações futuras a partir dele. E esse peso cairá sobre ele. E isso está em vários versículos da Bíblia. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as maldições que caem sobre uma pessoa que trai. Isso está em vários versículos da Bíblia. Em vários. Consequência do pecado da traição é o que o mundo está vivendo hoje. Se Eva e Adão não tivessem traído, não tivessem caído nas tentações do inimigo, o nosso mundo hoje era totalmente diferente. Era por amor, não haveria dor, não haveria doença, não haveria sofrimento. Se existem doenças, se existem dores, se existem o que existem no mundo, consequências de Adão e Eva que caíram nas armadilhas de um demônio, de um inimigo. Então, gente, eu quero que vocês entendam que traição não é falta de caráter, e sim diante de uma fraqueza. Traição, álcool, droga, só surge na vida de uma pessoa diante de uma fraqueza, diante de uma revolta, diante de uma ira, diante de uma mágoa. Ele chega plantando a ira, a mágoa, a revolta. A pessoa está revoltada, está irada, está insatisfeita com a vida e ela vai buscar um anestésico nesses prazeres. Todas as pessoas que bebem, elas têm dores por detrás. Todas as pessoas que traem também. O inimigo entrou por essa fraqueza, foi lá e induziu a pessoa e fez a pessoa trair, a pessoa beber, a pessoa usar drogas. Se vocês desejam entender melhor isso, comece a buscar mais na palavra, leia mais a Bíblia, tente entender o mundo espiritual. Quem está por detrás de todas as traições? Vários profetas viveram traições, e quem estava por detrás daquelas traições dos profetas? Era o Espírito Santo? Era Jesus? Era um anjo? Era um arcanjo? Ou era o inimigo? Então, gente, eu quero que vocês entendam que quando tem uma pessoa traindo, ela está com o espírito do demônio no corpo. Exatamente isso. E a pessoa que faz sexo com uma pessoa que está traindo, ela está fazendo sexo com o próprio demônio. Com o próprio demônio. Vocês não acreditam que as pessoas são possuídas por demônios? Pega o Evangelho. O que Jesus fazia? Jesus expulsava demônios do corpo das pessoas. Exatamente isso. Jesus, quando esteve no mundo, ele expulsava demônios das pessoas. E as pessoas não tinham cara de demônios. Mas como que ele sabia que aquelas pessoas estavam possuídas por demônios? Diante das suas ações, diante das suas atitudes. Jesus percebia que a pessoa estava com demônios no corpo, e não era um não, tá? Ele deixava bem claro, legião de demônios, ou seja, uma pessoa ela pode ter mais de 1000 demônios no corpo, mais de 1000 demônios no corpo, mais de seres obsessores, entidades e tudo mais. As pessoas agem através do Espírito, ou é o Espírito Santo, ou é o espírito do demônio. É a mesma coisa da energia. A gente sabe que a energia existe diante das ações da energia.
quando a gente vê um equipamento ligado. E a gente sabe que tem energia ali. É a mesma coisa a questão do espírito. É a mesma coisa. Vocês duvidam que um corpo de uma pessoa que trai não está possuída por demônios? Vai no Evangelho. Pega lá o Evangelho, Marcos 5, capítulo 5, versículo de 1 a 20, aonde fala Jesus expulsando demônios do corpo das pessoas. Vai em Lucas 8, versículo de 26 a 39, aonde ele fala que ele encontrou um outro homem possuído por muitos demônios. Muitos, não era um, muitos. É por esse motivo que as pessoas fazem as outras pessoas sofrerem. É por esse motivo que há a traição, a vingança, a prostituição. É por esse motivo que há pornografia. Exatamente, gente. As pessoas que praticam pornografias, elas estão sendo possuídas por demônios também. São demônios que entram naquele corpo para seduzir. São demônios. Os demônios entram ali naquele corpo e seduz. O que aconteceu com João Batista, gente? Uma mulher não seduziu Herodes? Me fale o nome da mulher aqui agora. Ela seduziu Herodes, dançou para Herodes. E ela pediu uma única coisa em troca. Ela hipnotizou ele através da sedução, que foi o próprio demônio. Pediu a cabeça de João Batista. E foi entregue a cabeça de João Batista para ela. Gente, quando uma pessoa está fazendo coisas erradas, coisas que destroem, por isso que o pecado, ele é tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que destrói a vida, tudo aquilo que destrói a felicidade, tem o demônio por detrás. Tudo! Por isso que é pecado. Por isso que Deus condena. Por isso que Deus condena o adultério. Deus condena. Por quê? Porque é uma ação do próprio demônio. O que ele fez com Judas? Ele comprou Judas. Ele pegou Judas diante de uma fraqueza. Qual que era a fraqueza do Judas? Não era a mulher. Era dinheiro. Alguns ele pega pelo dinheiro. Outros ele pega pelos prazeres, outro pelo álcool, outro por causa disso, outro por causa daquilo. Até mesmo diante das dores. São tudo iscas do demônio. Ele joga iscas, as pessoas caem que nem patinho, e ele fisga e pega. Diante de uma traição, o demônio entrou numa casa. E ele pegou o mais fraco. Então, se você foi traído, agradeça a Deus, porque você foi traído e não foi usado por um demônio. Se você foi traído, significa que você tem o Espírito Santo de Deus, que você é forte espiritualmente. Ele usou uma pessoa fraca da tua casa para destruir o teu relacionamento, a tua casa. Poderia ter sido você. Se você fosse fraco espiritualmente, você era o traidor. Mas como você é forte espiritualmente, ele pegou o seu parceiro que é fraco, com o único objetivo: destruir a sua casa, destruir a sua família. Aonde tem traição não tem prosperidade. Aonde tem traição tem filhos doentes. Aonde tem traição tem maldição. Aonde tem traição tem demônio dentro do lar. Ele está presente para destruir. Aonde tem traição tem presença do inimigo. Tem dor. Deus não é dor, Deus é amor. Ele oferece os prazeres. Por que ele oferece os prazeres? Porque ele quer almas. Tudo que acontece no mundo é por consequência de almas. Ele quer almas. Ele só quer isso. Ele quer almas. O ser humano é tão valioso, que existe uma guerra espiritual por conta dele, por causa da alma dele. É Deus e o inimigo. E diante das ações das pessoas, diante dos comportamentos das pessoas, que vão determinar se elas estão cheias de Deus, se elas estão buscando Deus ou se elas estão buscando o inimigo.
Por coincidência ou não, eu estava me preparando para gravar esse vídeo. Acabei de conhecer uma moradora de rua. 14 anos soro positivo. 14 anos. Mais de 30 anos na vida do mundo. Foi usuária de droga, tá com 4 anos que parou. Teve 3 filhos. Casou, o marido era soro positivo. Infelizmente a doença levou, como ela disse, tudo são consequência das ações, das nossas escolhas. Ela não lamenta por isso, não sofre, mas se arrepende de um único ato da vida dela. O inimigo entrou nela o dia que o padrasto, filho da mãe dela, abusou dela sexualmente. E ela foi falar para a mãe dela. O que aconteceu ali? A mãe bateu nela e ela foi parar na Santa Casa de Cuiabá. Diante disso, ela simplesmente não voltou mais para dentro de casa. Caiu no mundo. Revolta, ira, passando fome, acabou caindo no mundo das drogas. Drogas levou ela a ser soro positivo. E o que está por detrás de todo esse sofrimento? Uma ira, uma revolta contra a mãe, contra a própria mãe. Não conseguiu perdoar a mãe dela. E o inimigo entrou na vida dessa mulher diante de uma dor contra a própria mãe. Todas as pessoas que estão perdidas na mão do inimigo foi porque elas deram brechas através de dores por não conseguir praticar o perdão. Por isso que o perdão é tão importante. Jesus curava as pessoas através do perdão, expulsava demônios através do perdão. A primeira coisa que ele dizia, eu te perdoo, libertava a pessoa daquilo, ele expulsava. Mas a primeira palavra era o perdão. Então, gente, antes de vocês dizerem que uma pessoa está traindo porque ela é safada, sem vergonha, ela só está possuída por legião de demônios. Não é ela que está fazendo isso, é os demônios. Procurem na palavra, tá tudo aqui, ó. Pesquisem mais, comecem a estudar mais a vida dos profetas e busquem no Evangelho o que Jesus fazia, como que era, que vocês vão entender. Nós estamos numa batalha espiritual muito grande, por isso se aumentou tanto a prostituição, os vícios. É a guerra, as pessoas não sabem, mas elas são templos de demônios. As ações delas provam isso para nós. Tá tudo aqui, ó. Não sou eu que estou falando. Eu só estou repetindo o que está aqui. Diante daquilo que eu estudei, diante daquilo que eu aprendi. Como todos vocês sabem, que eu já relatei aqui em inúmeros vídeos, que eu passei por inúmeras traições. E diante disso, eu até criei um curso como superar traição. E nesse curso que eu estou concluindo, eu vou falar muito do lado espiritual. Muito, muito mesmo. Porque eu busquei conhecimento, tanto na parte científica quanto no mundo espiritual. E todas as minhas respostas vieram do mundo espiritual. Deus me mostrou para mim através do mundo espiritual. Eu pedi muito para o Espírito Santo me revelar tudo que estava por detrás de uma traição. Diante disso, eu construí 2 livros digitais e um curso. No curso, onde eu falo muito da parte espiritual, que o curso é vídeos, né? E eu falo muito desse mundo espiritual. Na psicanálise, a gente aprendeu sobre possessão. E na possessão, entende-se que a pessoa está possuída por algo, por um espírito externo, que entra no corpo da pessoa e faz a pessoa ter inúmeros tipos de comportamentos, um diferentes do outro. As pessoas oscilam. E lá fala, se vocês entrarem, pesquisarem na internet sobre possessão, o que significa, eles vão mostrar isso para você. Que existe espíritos no corpo daquela pessoa. Ou seja, a ciência e o espiritual nos mostram o que está realmente no corpo de uma pessoa. Muitas vezes vocês falam assim, fulano é bipolar, né? Cada hora está de um jeito. Gente, não é a pessoa. É o espírito que está nela, que faz ela agir do jeito que ela age. É o espírito. Existe um espírito ali. Todo espírito atormentado é porque tem legião de demônios ali.
Quando a pessoa está em paz, só tem um espírito, que é o Espírito Santo. A pessoa está fazendo mal, está prejudicando alguém, fazendo alguém sofrer isso, aquilo, ore por ela. Busque aí um exorcista. Busque um exorcista. Se vocês hoje querem salvar o casamento de vocês, se vocês hoje querem evitar traições, vão para o exorcista, que vocês vão curar relacionamento, traição, vício. Tem alguém com vício na família? Busca um exorcista. Tem alguém que vive traindo? Busca um exorcista. Vocês só vão conseguir curar isso buscando exorcistas. Expulsa o que está ali. E muitas pessoas que praticam muitas coisas de maldades para os outros porque estão cheias de dores. Precisa de terapia. Precisa de superação. Pessoas que superam, né, que conseguem ir para um profissional, que consegue curar a alma, curar o espírito, perdoar tudo que precisa ser perdoado, elas abandonam os vícios. Elas abandonam. Mas para uma pessoa abandonar literalmente um vício, tem que expulsar os demônios que tem nela. Pornografia, álcool, droga, traição, seja o que for. É algo que causa dor, que é destruidor, tem demônios naquele corpo. Tem que expulsar os demônios dali. A hora que vocês expulsarem os demônios, vocês salvam as pessoas. Vocês salvam o seu casamento. Se o seu casamento está destruído, se o seu marido está te traindo, se a sua esposa está te traindo, não tenha ódio dele, não tenha ódio dela. Não tenta se vingar, porque se você se vingar, você está se possuindo por esses demônios. Quando eu fui traída, eu quis me vingar. Nossa, eu cheguei até a marcar encontros para ir. Eu queria dar o troco. Mas Deus não deixou. Deus chegou em mim e me disse: exatamente isso que você quer? Você quer que o seu corpo seja um templo do inimigo? Se você não quer, então não vá. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Ajude a pessoa que fez isso com você. Mas não traia. Deus fala na Sagrada Escritura: dê água, dê comida para quem te trai. Tenha misericórdia. Não tenha ódio. Porque essa pessoa ela está possuída por demônios. E aí que vem o X da questão, né? Você vai fazer sexo com uma pessoa que está possuída por demônios? Você está fazendo sexo com demônios também. Quem trai está cheio de demônios. Às vezes a separação ela é viável para você não ficar com ninguém. Aí compensa a separação. A pessoa cometeu o adultério, você pode se separar, se divorciar. Até para você não fazer nada com os demônios que estão naquele corpo. Você pode dar um tempo, depois você pode voltar, se for o caso. Mas não faça sexo com a pessoa. Eu fiz essa besteira. E me arrependo. Porque a pessoa estava com puro demônios, depois amarrou toda a minha vida. E eu tive uma batalha espiritual muito grande. Eu fui em padres para fazer exorcismo em mim, para expulsar o que estava. Foi punk. Sim. Se a pessoa estava me traindo, estava possuída por demônios, era um adúltero, cheio de demônios, eu fiz sexo, me tornei uma só carne com aquela pessoa. Eu fiz exorcismo. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque me aliviou, sabe? Assim, foi aquele... Nossa, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos saíram todos. Por que que eu estava magoada, ressentida? Porque tinha demônios ali tentando me fazer pecar. Mas como eu sou uma mulher de oração, eu oro muito, jejuo muito. Hoje, por exemplo, eu estou de jejum. Já é meio-dia, eu ainda não comi, estou em oração. Tanto que antes de gravar esse vídeo, eu estava em oração. Gente, todos os meus vídeos que eu trago aqui para vocês é após meu momento com Deus. Todos, sem exceção. E 90% dos meus vídeos são dentro do carro porque eu estou numa porta de uma igreja. Eu vou na igreja orar. Oro bastante. Deus conversa comigo, vem uns insights e eu acabo gravando os meus vídeos. Eu não tenho programação, não tenho, sabe, planejamento de vídeos nenhum. Tudo vem de Deus. Todos. Então, eu me coloquei à disposição para servir Deus. Muitos trabalham de forma estratégica para ganhar dinheiro. Eu trabalho
para servir, ajudar e curar, iluminar. E tudo que eu preciso, Deus me dá. Então, a prosperidade também vem para aqueles que fazem o bem. Para muitas estratégias funcionam, para mim é Deus. Então, meu trabalho hoje é para servir Deus, por isso que eu estou aqui. Senão, eu estaria fazendo outras coisas. Mas Deus usa a gente de alguma forma. Às vezes Ele coloca a gente para viver determinadas situações para que a gente possa curar outras pessoas. Porque Deus sabe o quanto eu sou inquieta com qualquer coisa que acontece. Então, às vezes pode ser até o próprio Espírito Santo, né? Diante de algo que me acontece, me traz a inquietude para buscar respostas, soluções, desvendar mistérios. Eu quero saber o que está por detrás de tudo. E a Bíblia tem resposta para tudo. Se você está passando por qualquer situação, vai na Bíblia, você vai encontrar resposta. E quando alguém está em crise, você pode ter certeza que tem algo de errado por detrás, tá? Tem algo de errado por detrás. Então, gente, não caia nessa ilusão que é falta de caráter que pessoas traem. Pessoas traem porque elas estão possuídas por demônios. Legião de demônios, não é um só não, são vários. Quando você vê uma pessoa agindo de uma forma má, não julgue ela. Tenha misericórdia, se puder, ore por ela, porque ela está possuída por legião de demônios. Jesus expulsava demônios quando Ele veio à Terra para mostrar para as pessoas que os demônios tomam posse do corpo de um ser. Aí as pessoas que escolhem que espírito que elas querem ter. Antigamente as pessoas tinham medo de demônios, né? Hoje as pessoas adoram ele, buscam ele, né? Então fica a critério de cada um. Ninguém serve dois senhor, como está no Evangelho. Suas ações dirão quem você serve. E perdoar, orar, é servir a Deus também. Jesus tinha misericórdia dessas pessoas, a gente também tem que ter. Se você está sofrendo por traições, eu sei como te ajudar. Acesse o link na bio.